Olha isso aqui, esse é um dos celulares mais finos que a Motorola já fez. A primeira impressão é que ele parece frágil, mas a verdade é exatamente o contrário. Ele tem certificação militar STDH 810H, suporta o uso em até 4.500 metros de altitude por 1 hora, e isso vai entrar pro Guinness. A Motorola realmente fez esse teste em uma cápsula hiperbólica, além do IP68 e IP69, que aguenta jatos de água quente e temperaturas extremas abaixo de 20 graus Celsius e 60 graus Celsius. Tudo isso em um aparelho com menos de 6 milímetros de espessura, 5,99, e a estrutura em alumínio aeroespacial. Mas a pergunta é, será que a Motorola conseguiu colocar tudo que um usuário precisa em uma carcaça tão fina? É isso que a gente vai comentar aqui, mas lembrando que ele teve sim os downgrades e retrocessos, uns pontos negativos, mas eu vou falar depois. Mas estou aqui diretamente com a caixa dele lacradinha, menor preço na descrição, porque agora ele baixou, tá custando menos de R$2.000, em boas promoções você pode encontrar, vou sempre deixar o link aí, e também é um smartphone que tem funções muito boas. Vamos ver se ele é para você. Tudo que você precisa saber vai descobrir agora. E bom, primeiramente vamos abrir a caixa, porque aqui não tem muito segredo, porém, como vocês podem ver, lacradinho, cores da Pantone, como está falando aqui, a caixinha é bonitinha, ecológica, como está dizendo nos cantos. Existem versões de 128 GB, não, errei, não tem 128, é um ponto positivo, 256 GB e 8 GB de RAM, 512 e 12 GB de RAM, isso mesmo, tá um passo à frente do A57, que ainda aposta em 128 GB. Aqui dá pra ver um pouco mais sobre as especificações dele. Olha só, essa daqui infelizmente é a versão de 8 GB, tá falando os acessórios que vem, outras configurações ali, mas vamos então passar a lambida. Selinho da Motorola, muito bonitinho por sinal. Aí ó, passou a lambida, tcharam, já era. Aqui nessa parte vai ter um códigozinho para você acessar as informações da Motorola. Não tem tantos acessórios assim não, tá? Aqui tem o extrator de chip e também o manual, que todo mundo gosta de ler, né? Brincadeiras à parte. O aparelho na cor verde, ou melhor, bronze green, muito bonito por sinal. E é inacreditável como que até hoje eu apanho para retirar esse plástico. Que coisa chata. E aqui tá o meninão, muito bonito. Ele tem o mesmo visual, ou muito parecido, do Motorola Signature. Ele já tá até ligando aqui. Como eu falei, ele é extremamente fino. Tem um botão aqui dedicado o Moto AI e algumas outras funções, porém infelizmente não dá para personalizar, mas olha só, dourado, muito bonito, até lembra aquela edição da Copa. Aqui tá focando no Dolby Atmos, e os anéis da câmera nessa parte também com relevo em dourado. E nesse outro compartimento da caixa não tem mais nada de tão interessante, o cabo é USB tipo C nas duas pontas, e o carregador é de 68 watts, vamos ver se é isso daí mesmo. Realmente não é 89 não, tá? É 68 com a característica em vermelho, meio rosa aqui, de USB tipo C, né? Aqui não tem mais nada. E a melhor coisa é que aqui a gente sente aquele cheiro de perfume característico da Motorola. Muito bom, um detalhe super exclusivo da empresa, que outras empresas deveriam aderir. Show! E de 0 a 10, a nota classificando essa caixa, assim como eu faço sempre no canal, eu daria a nota para ela de 7. Não é uma caixa espetacular, mas ela vem com os principais acessórios, porém, para ter uma nota mais alta, precisava ter mais acessórios, como capinha, película ou até mesmo fone de ouvido, né? Mas o design é bem agradável, apesar de minimalista, ainda faltou algumas coisinhas, né? E depois que a gente desbloqueia ele a primeira vez, esse daqui é o papel de parede padrão dele na personalização da Motorola. Muito bonito, verde, combina certinho. Lembrando que se você comprar outra cor, vai vir com outro papel de parede por padrão. E por falar nisso, existe também uma edição limitada especial de colecionador que vem com uma espécie de diamante, de cristal, realmente muito bonito. Comente aí se você queria ter essa versão. Poxa, tá custando uma nota, né? Existe também a edição especial da Copa. Motorola investindo nessas edições diferentes. Olha que bacana. Ah, lembrando que ele não utiliza acabamento de couro vegano, assim como em outras versões, tá? É uma imitação de tecido. Aqui na bancada dá pra ver e perceber um pouco melhor. Ó, dá pra ver que tem algumas listrinhas ali. Aqui sim fica o alumínio aerodinâmico, né? Que é utilizado em carros. Muito legal. Tem a diferença
de altura ali do bump, mas hoje em dia nenhuma empresa, pelo menos intermediários, conseguiu fazer um celular que ele não tem bump ali nas câmeras, né? Tinha que ter uma engenharia pura. USB-C embaixo, microfones, e aqui em cima, mais o microfone, tem também um alto-falante, que ele é utilizado, né, como alto-falante estéreo na parte de cima e de baixo, com pouquíssimas bordas, tá? Em relação à gaveta de chip, ele tem apenas uma entrada para um chip nano SIM físico e também um chip eSIM virtual. Não aceita cartão de memória, infelizmente, como é de praxe, tá? E mostrando um pouco na prática do que esse aparelho é capaz, ele vem com o Moto AI, como eu já falei para vocês, vem também com o aplicativo da Motorola, aqui tem muitas funções legais, né, que não tem nas configurações, ó, personalização, play, gestos, tela, tem aquilo que você pode girar para abrir a câmera, você pode fazer assim, ó, sacudir para abrir a lanterna, eu acho que esse daqui tem que ativar, né? Ah, não precisa não, já vem ativado, e tudo aquilo que a gente conhece. Na parte aqui do Moto AI, ele ainda não chega aos pés da Samsung da vida com o Galaxy AI, tá? Mas já tá chegando lá, e ele tem mais funções do que o A57, por exemplo, né? Tem muitas coisas que a Motorola coloca só nos seus tops de linha da linha S, e a Motorola, ela coloca, né, o Moto AI diretamente aqui, ó. Tem alguns gestos, tem o salve para depois, você pode ter transcrição automática, né? Tem também o famoso circule para pesquisar, né? Que é uma espécie de recurso utilizando IA, né? Mas não tem tantas coisas assim, né? Não tem um intérprete da vida, não tem cancelamento de ruído, não vai conseguir traduzir em tempo real algumas coisas aí como a Samsung faz, não tem a vinculação com a Bixby. Então, né? Calma que isso aqui não é um comparativo, mas a gente tem que comparar alguma coisa de base, né? Ele tem essas funções bem legais sim, se a gente levar em consideração, vale a pena. Aqui o esquema de personalização dele, que a galera pede para ver, na minha opinião, ele tem mais personalização em alguns aspectos do que a Samsung, mas na questão de quantidade, né, de papel de parede e coisas, a Samsung vence. Mas você pode criar o seu próprio papel de parede, tudo bem que você tem que criar uma conta aqui, e daí ele vai descontando créditos, né? Ele tem um limite, você pode fazer 5 imagens e vai consumir algumas moedinhas, né? Mas você pode pedir para ele criar um ratinho, crie uma pessoa atrás da cortina e tal, e usar isso de papel de parede, assim como eu já usava anteriormente, né? Pode usar imagens selecionadas também e tal. E uma coisa muito legal é que a Motorola deixa você personalizar o layout. Olha isso, tem algumas empresas que nativamente não tem como, tá? Pode parecer bobeira, mas eu gosto sempre de mudar a taxa aqui, o layout da tela inicial, ó. 5x6, 5x5, 2x2 e tal, né? Não vou mexer muita coisa aqui, mas tem essa possibilidade também. Dá pra você mexer nas cores, né? Dá pra fazer uma combinação semelhante à Samsung, né? Ah, você combina um papel de parede, usa a inteligência artificial e ele vai combinar as cores que ele acha que deve, ó, o ícone temático. E tem também aqui a opção de você mexer na forma do ícone, né? Você quer bolinha, você quer um quadrado, você quer mais um losango e tal, então tem como também, tá? Já fiz outros vídeos mostrando de outros celulares, mas aqui tá a mesma coisa. Fontes tem poucas, mas dá pra você escolher, caso queira. E outro ponto de destaque desse rapaz é a sua tela. Ele possui 6.7 polegadas na taxa de atualização de 120 Hz, mas o que impressiona é o seu pico de brilho, que é de 4.500 nits, coisa que nem o S26 e outros tops de linha tem. Olha só a qualidade, o nível disso daqui, rapaziada. É muito bonito. Mas muita gente criticou por ele ser da versão Edge, mas não ter a tela Edge curvada. Realmente, a tela dele é plana. Não que isso seja um ponto ruim, mas para algumas pessoas gostam, assim como eu, que dá uma imersão. Na verdade, imersão não, é força barra. Mas ele dá uma aparência, um visual mais bonito e mais arrojado. Eu prefiro que a tela seja curva, porém é ruim para ter película, né? Para colocar aí e tal. Olha só, rodando o vídeo em 4K, dá pra ver que é bem generoso os ângulos de visão, apesar de não ter nenhum tratamento específico anti-reflexo, ó. Mesmo assim, tem um painel bom na resolução 1.5K. Não é um Quad HD Plus ainda, mas já é acima do Full HD. Motorola gosta de dizer, um painel POLED. Dá pra ver que os pretos são bem pretos, bem fiéis. Não perde qualidade, ó. Quando você dá zoom. Olha que imagem linda aqui. Ó, aqui dá pra ver que é muito bonito. Lembrando que o brilho também está no máximo. E a resolução aqui também, ó,
tá em 4K no máximo, né? Mas a gente vai comentar mais sobre isso na análise completa. Dá para personalizar também o perfil de cores que você quiser. Show, hein? Mas como nem tudo são flores, também precisamos falar do calcanhar de Aquiles desse carinha aqui, ou melhor, dos calcanhares de Aquiles, que por ele ser muito fino, tem algumas controvérsias e probleminhas, né? 5,99 milímetros é pouca coisa, mas graças a isso ele tem uma bateria pequena de apenas 4.800 mAh, que hoje em dia é muito pouco, né? Para os padrões da indústria, até aguenta aí um dia e pouco de uso, mas perde bastante em comparação com o Edge 70 Fusion e o Edge 70 Pro, que tem capacidades e autonomias superiores. Ele também não tem uma câmera telefoto de 3x ou 5x dedicada. Olha só, é uma pegadinha. Quando você olha aqui, você vê o bump de câmeras com 3 câmeras na traseira, né? Tanto que se você vê no site da Motorola, fala lá que ele tem 3 câmeras, porém, estava contando com a frontal. Olha só que malandragem, porém, né, isso daí é por conta do celular ser bem fino e daí fica difícil de colocar uma bateria grande e uma câmera mais espaçosa, né? Mas ele traz aqui, na verdade, para encher linguiça, um sensor, uma espécie de sensor TOF de cintilação, que serve para você medir profundidade, garantir uma iluminação melhor e tal. Mas na minha experiência em todos esses anos testando smartphones, isso daí não serve para nada, é balela. Porque o Edge 70 Pro, por exemplo, ele não tem o sensor externo dedicado aqui, e o sensor é interno, consegue contornar muito bem por software. Lógico que muitas empresas também fazem o mesmo, porque se você aparentemente ter um número maior de câmeras na traseira, vai garantir mais vendas, né? Outro problema chato é esse botãozinho dedicado aqui, mas não isso em si, porque é legal ter um botão onde você pode apertar e ele vai vir direto para o Moto AI. Porém, pessoal, o ponto negativo é que não dá para personalizar esse botão. Olha só, a única função é vir no Moto AI, ou então, você pode colocar aqui nenhuma ação. Passando para o lado, ó, pressione 2 vezes, tem o que rolou e anote aí. Mas não dá para você colocar para abrir uma câmera, por exemplo, abrir um Fortnite, um jogo, um aplicativo específico, não de forma nativa, infelizmente, né? E agora temos um ponto muito positivo, já que a Motorola mudou as suas políticas para competir com Samsung e outros gigantes. E agora entrega 4 anos de atualizações garantidas pela empresa nesse dispositivo aqui, né? Não é 7 igual nos mais poderosos, mas de qualquer jeito já tá bem legal. Ele vem com Android 16, ou pelo menos é para vir, né? Sim, Android 16, ou seja, vai atualizar até o Android 20 no mínimo, tirando as atualizações de segurança, né? Isso daí é um prato cheio, mas é lógico que na última atualização sempre fica meio capenga. Mas eu acho bacana a Motorola ter essa iniciativa e tá competindo legal com as gigantes, hein? Na questão da interface, ele utiliza a Hello Eye da Motorola. Eu gosto bastante dela porque continua mantendo aquela experiência limpa, rápida e sem aplicativos desnecessários. É bem próximo ao Android puro, mas ao mesmo tempo ela adiciona vários recursos úteis, como eu falei, né? O Moto AI, funções de inteligência artificial, tem um multitarefa competente, né? Questão de interface também varia muito de questão de gosto, apesar de eu preferir a da Samsung por ser mais completa, mas aqui vai até ajudar um pouco no desempenho, né? Se bem que hoje em dia não se aplica tanto, já que os processadores são tão poderosos, né, que o que vai mandar mais é no hardware, né? Mas ele tem funções legais como o Smart Connect, que facilita a conexão com os PCs e outros dispositivos, né? Uma interface bonita, fluida, muito fácil de usar, que continua sendo um dos pontos fortes dos celulares da Motorola, tem um público bem fiel que gosta, né? Comente se você é desses. Na questão do desempenho, pessoal, para o dia a dia, você vai conseguir acessar suas redes sociais numa boa, isso daí é chover no molhado, tá? Usar seu Orkut, usar seu Facebook, Instagram, Snapchat, seja lá o que você quiser, numa boa, sem travamentos, tá? Ele utiliza o processador, o chipset Snapdragon 7 geração 4, tá? Que é bem potente com a GPU Adreno 722. E apesar de ser um chipset intermediário, ele vai rodar os principais jogos do mercado com folga, tá? Fortnite, Genshin Impact, Call of Duty, até outros aí, ele não terá problemas de travamentos por um bom tempo, tá bom, pessoal? Pode ficar tranquilo. Talvez o que vai limitar ele no futuro
seja o thermal throttling, porque ele esquenta um pouquinho, né, principalmente aqui na parte traseira das câmeras, quando você joga muito tempo, né, não tem um resfriamento muito bom, talvez por conta dele ser bem fino, ou por outros fatores aí, né, tem celulares grossos que esquentam bastante também, mas isso vai ser um problema e talvez a longo prazo o software não acompanhe tão bem assim o hardware, né? Mas isso daí só lá nas últimas atualizações. Enfim, o que eu acho meio difícil, né? Mas eu acho, né, complicado o celular ele ficar capenga no futuro, veremos. Mas pela minha experiência já aconteceu algumas vezes. Mas no desempenho, pelo menos atualmente, tá 100% e ok, tá? E esse daqui é um teste da câmera frontal em 4K 60 fps. Olha só, primeira coisa que eu percebo é que minha cara fica muito vermelha mesmo, tá? Meu rosto naturalmente não é dessa forma. Tudo bem que tava em uma iluminação diferente, né? Aí virei, já melhorou, mas ali, olha só como que tava, já percebi logo de cara, né? Tudo bem, ambiente interno. Agora vamos para ambiente externo. O sol ali bem no meu rosto. Olha só, contra o sol. Ó, que bonito, tá contornando bem. Detalhe que muita gente estava dizendo que a câmera frontal não gravava 4K 60, nem a traseira. Mas, pelo que eu andei pesquisando, isso aconteceu por conta de que no começo não gravava mesmo e daí teve uma atualização que corrigia esse problema, esse bug, e agora sim grava, né? Como vocês estão vendo aqui, tá sendo 4K 60 sim, tá? Mas também aceita 4K 30, obviamente, ó. Essa daqui é a frontal. O que vocês acharam? Comente, pelo menos na tela do smartphone tá muito bom. Passando agora para a câmera principal, esse daqui é um resultado em 4K 60 também, o sol já está se pondo. Deixa eu tentar me filmar aqui, olha aí, não estou me enquadrando, mas esse é um resultado muito melhor que a câmera frontal, obviamente, ó. Tentar fazer em todas as angulações aqui, iluminações possíveis. Tem um autofoco bem preciso também, tá? Essa lente aqui é muito bom, não é tão rápido quanto o do Signature e também não é tão poderoso quanto o do Signature, mas para um intermediário, olha o foco disso, cara. Realmente tá muito bom. E a gente consegue também alternar para o... Olha só, ele tem um delay na hora que você altera, né? É normal, mas a gente consegue alternar e só não consegue alternar para a câmera frontal. E detalhe que essa câmera ultra-wide, assim como o Signature, também tem autofoco, olha que loucura. Um intermediário com autofoco na câmera ultra-wide é sensacional, né? Coisa que o S26 base não faz na ultra-wide, olha só que loucura, velho. Top de linha custando 5 vezes mais que esse daqui. Ó, como que seria mais ou menos um vlog. É uma câmera bem estável também, mas calma que eu vou testar depois. Isso daqui é mais de primeiras impressões. Vai ter análise completa de câmeras daquele jeitinho que vocês gostam, ó. E aí? Eu sempre comentei que a Motorola ela ficava devendo muito nas câmeras ultra-wide, né? Principalmente nos intermediários. Aqui eu acho que ainda tem que melhorar um pouco, vou ser bem sincero com vocês, tá? Sempre sou bem transparente. Pelos testes que eu fiz, eu acho que ainda dá pra melhorar um pouquinho, ainda fica bem fraca em relação à principal, né? Não tanto, mas dá uma diferença, até que considerável. Mas no geral é isso. E aqui, ó, a gente não tem uma lente dedicada de 3x, mas foi pra de 1x e a gente pode ter um zoom de 2x. Zoom de 2x não perde muita qualidade, né? Ok, mas a gente pode ir pro zoom até de 6x apenas. Enfim. Pequeno teste da câmera. O que vocês acharam? Agora confere um pouquinho aí as fotos. Foi. E uma coisa que eu achei sensacional nesse modelo é a gravação em macro, rapaziada. Saca só, olha só como que é pequenininha aquele cacto ali que eu vou filmar. Agora, quando a gente chega perto, olha isso. Lógico que precisa de bastante iluminação. Aqui em cima tem, ó. Ó, precisão que a gente consegue ver. Olha isso, olha o nível de detalhes. Então, essa câmera macro faz diferença sim, hein, ó. É um pequeno teste mais pra gente ver, vamos testar completo no teste de câmeras, mas consegue focar de pertinho milímetros. Olha minhas impressões digitais, meu dedo sujo aqui.
Nossa, muito legal. Olha, certinho, cara. É um intermediário ainda, hein? Então, tá de parabéns. Ele tem um modo dedicado, né, pra fazer isso. E o que você achou do Moto Edge 70? Deixa aí nos comentários. Se quiser comprar ele com desconto, vou deixar o link na descrição, porque agora na casa dos R$ 2.000 vai ficar muito interessante, tá? Ele foi lançado por mais de 4, lembrando. Então, o preço agora fica bem bacana, tá? Enfim, nos vemos em um próximo vídeo. Vai ter análise completa, review de câmeras, de jogos e blá blá blá, tudo esse tipo de coisa que vocês gostam. Deixa o like, tamo junto, valeu e fui!